Boa tarde, mais uma vez, nosso canal teórico. Menos frio que ontem, mais gostosinho. Agradecer muito a vinda da minha amiga, uma excelente profissional de carreira da nossa prefeitura, sabe tudo sobre vigilância, doutora Ana Epingaus, gentilmente, na agenda dela que é devastadora, a Covid pega ela acho que quase 24 horas por dia, e ela conseguiu vir aqui para falar um pouco da gente da epidemiologia, da vigilância epidemiológica da Covid. Agradecer muito a vinda dela aqui e agradecer a todo mundo de estar aqui presente. Boa tarde. Bom, eu quero agradecer ao Jefferson o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Já conheço alguns colegas que já frequentaram a Covig, né? E é um prazer realmente estar falando sobre vigilância, a nossa praia lá da Covig. Eu trouxe uma apresentação, ela é bem breve, não é muito longa, não. Mas o que eu queria conversar com vocês, assim, bem particularmente por conta de que todos vocês são médicos, é a respeito da situação que nós estamos passando e que diz respeito, inclusive, à informação, né? O nosso sistema de notificação, ele é passivo. Eu acredito que esteja com os anos contados, né? Podia estar com os dias contados, mas eu acho que ele está com os anos contados enquanto um sistema passivo, porque é mandatório para todos os países, né? E o nosso, que já tem uma tradição de vigilância de muitos anos, né? A gente tem um sistema de vigilância consolidado, mas baseado em informações que requer a colaboração das equipes que estão atendendo na assistência, que estão na lida com o paciente, de tomar a iniciativa de notificar esses eventos, né, esses agravos e doenças. Então, a gente depende da papelada mesmo, né? Então, ao passo que, se nós já estivermos um passo ou dois adiante com a implantação plena, né, de um prontuário eletrônico, seria possível os sistemas de vigilância acessarem as informações necessárias do prontuário, porque a gente sabe que todas as informações necessárias para a vigilância estão no prontuário, né? Então, a gente buscasse essas informações sem precisar incomodar o colega que está ali, né? O médico, o enfermeiro, o colega de qualquer categoria profissional que está ali na ponta, lidando com o paciente. Então, e no caso da Covid, depois a gente vai ver, e eu vou falar com vocês especificamente dos sistemas que a gente está usando. E por aí vai, né? Assim também é a questão de outras informações que vocês têm a solicitação, né, e a prerrogativa de prestar, né, essas informações aí dos sistemas. Então, assim, a questão do registro, ela tem que sempre avançar, ela tem que sempre buscar uma qualificação para que a gente consiga o melhor retrato, a melhor informação sobre o que está acontecendo, né? E o mais oportunamente possível. Então, é sempre lembrando que nós que estamos informando esses órgãos oficiais, né? As secretarias municipais, estaduais, o Ministério da Saúde e, por fim, a Organização Mundial de Saúde, que são, né, esses órgãos que vêm a informar a gente sobre tudo que está acontecendo, tá? Bom, então, para começar a falar da Covid, como é que eu vou fazer assim? Não, eu acho que deixa eu só... está aqui. Acho que é mais ou menos tranquilo.
Eu usei alguns slides, peguei emprestados de uma apresentação que a gente fez, que a Fundação Municipal de Saúde fez para a OPAS, justamente uma equipe que veio aqui, deve ter ido de algum módulo, não sei se vocês encontraram. Então, esse povo que teve aqui, foi elaborada uma apresentação, e esse slide aqui é do informe, mas alguns slides eu vou falar para vocês, foram utilizados nessa apresentação para o grupo, né, para eles terem noção de como estamos. Então, nós estamos trabalhando com o acompanhamento do comportamento dos casos confirmados, né? Então, essa tabela ela traz o ano de 2020 e de 2021, né, com o número de casos confirmados. 2021 é apenas até o dia 30 de junho, né? Nós estamos no meio do ano. O número de óbitos por ano, a incidência da doença, a gente vê que é uma incidência altíssima, né? E a gente ainda trabalha com uma subnotificação, né, e com atraso de notificação. Então, a gente deve ter um número de casos maior. A letalidade, e chama atenção o aumento da letalidade no ano 2021, mas que a gente estima que seja devido a um grande atraso na notificação de casos, né? Como a letalidade ela tem esse denominador, né, como denominador o número de casos, a gente acredita que nós estamos com um atraso grande de notificação nesse ano e, por conta disso, esse indicador está artificialmente aumentado. E uma mortalidade geral bem alta também, que a gente tem testemunhado. A gente tem uma população muito envelhecida, né, e que, ao longo do ano todo, de 2020, e agora parte desse ano, teve um número muito concentrado de óbitos em indivíduos maiores de 60. Tá? Agora que a gente está começando a ver o impacto da vacinação, né, na população de 80 anos e mais, né, que foram os primeiros, né, a gente começou vacinando os idosos de 75 anos e mais, junto com os profissionais da linha de frente. Então, agora que a gente está vendo esse impacto na diminuição das internações e óbitos nessa faixa, e a gente espera que a gente consiga um impacto bem positivo dessa vacinação, né? Eu vou falar um pouco mais adiante da cobertura. Então, aqui a gente vê as curvas de casos e óbitos confirmados. A escala aqui é uma e ali à direita é outra. Então, essa escala aqui é de casos, né? E ali à direita a escala de óbitos. Então, um número muito menor. Mas a gente vê que a curva de óbitos, ela de duas semanas e meia após, ela acompanha a curva de casos. Então, assim, mais ou menos na mesma configuração. Sobem os casos, sobem os óbitos, né? Ela acompanha um pouco. Descem os casos, descem os óbitos, né? Então, e a gente vê que temos 3 ondas, né? A primeira onda inicial, lá no ano passado, em 2020. Aqui, a segunda onda, a partir de outubro de 2020, a gente vê um novo crescimento de casos, né? Com a entrada, provavelmente, daquela P1 de Manaus. E a terceira onda, a gente está vendo agora, nesse ano 2021, né? A partir da semana 8, começa a subir o número de casos novamente. Aqui a gente vê, né, a mesma questão, é o número de casos aqui nas barrinhas azuis, e essa linha vermelha, a gente colocou o número de casos de exames de RT-PCR positivos. Então, a gente percebe que ali, a partir do final do ano, começa o número de casos a ser inferior ao número de exames detectáveis. E isso indica um número muito grande de atraso de notificação de casos, né? E, assim, isso pode ter várias explicações. A gente recebe informação de laboratórios privados e públicos e também do laboratório Contraprova, que foi um laboratório contratado pelo município. Então, a gente junta tudo isso. Então, a gente tem essas inúmeras fontes aqui, né, que elas informam para a gente os casos, os exames realizados, positivos e negativos de RT-PCR. Porém, eles não notificam.
Então, isso é uma questão que vem sendo bastante discutida pelas vigilâncias do Brasil inteiro, que os laboratórios são obrigados a notificar, porém, eles notificam apenas os resultados dos seus exames, eles não notificam o caso, eles não ligam o resultado do exame à pessoa, com as variáveis necessárias para o sistema, eles não incluem o caso no sistema. Então, e são tantos casos, a gente nem recebe a notificação para poder juntar caso com o exame, entendeu? Então, isso aqui a gente está correndo atrás, né, de estar também utilizando outros critérios de confirmação de caso. Porque o Guia de Vigilância Epidemiológica da Covid, né, que é elaborado pelo Ministério da Saúde, ele já está na sua 3ª versão. Em março de 2021, ele foi revisto e republicado. E ele já traz outros critérios de confirmação de caso, como critério epidemiológico, né? Se você tem no mesmo domicílio 2, 3 casos, né, ou mais de Covid, com um vínculo temporal, né, na mesma período, se um deles é um caso confirmado, você pode confirmar os demais, né, pela questão da proximidade, como um vínculo epidemiológico. E, na verdade, a gente, mais adiante vai ter um slide mostrando isso, a gente tem poucos casos confirmados com esse critério, por exemplo, do vínculo epidemiológico. Outro critério também seria o clínico radiológico, né, as imagens características, se você tem a definição de caso suspeito cumprida, né, e também aquelas imagens radiológicas características, você também pode encerrar esse caso. E também o clínico, o critério clínico, os pacientes portadores de síndrome gripal ou CIRAG e também que apresentem anosmia ou ageneusia, também podem fechar, né, confirmar caso. Então, esses critérios têm sido pouco utilizados pouco utilizados no município para encerrar, né, para confirmar os casos. Então, a gente vê um total ali de 42.086 RT-PCRs, né, positivos nesse período todo. E aqui a gente vê a distribuição do percentual de testes, né, desses testes RT-PCR, ao longo do ano de 2020. Então, a gente vê um número de 58.994 testes realizados, é um número bem alto, né, para esse município. E aqui é a curva de 2021. A gente tem um percentual alto de positividade também, né? Isso significa que o vírus está, né, ele está sendo transmitido aqui. A gente tem uma alta taxa de transmissão. E aqui eu trouxe também os dados da síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, a gente já recebeu, no período todo de 2020, né, de janeiro de 2020 até o dia 30 de junho, 16.528 pacientes internados na nossa rede hospitalar, pública e privada. Então, a gente vê um número extraordinário de pacientes internados. Isso só de casos confirmados, de casos confirmados não, de casos de CIRAG internados no município. A rede privada tem recebido um número bem alto de pacientes de fora. Então, 20%, né, de todas as internações são de São Gonçalo, 4,3% do Rio e outros municípios, né, Maricá, Itaboraí. E aqui a gente vê a distribuição desses casos de CIRAG entre residentes de Niterói, né? Foram 10.500 nesse período. A gente vê as ondas, né? Essas 3 ondas também. O caso de CIRAG também acompanha essa curva, essa forma de curva. E nas cores, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Em vermelhinho são os casos em investigação. Então, a gente vê que aqui, os casos mais recentes, ainda predominam a cor vermelha, porque eles ainda não tiveram encerrados, né, a sua investigação. E a gente vê também que o que predomina aqui, ó, ao longo de todo o período, é a CIRAG azulzinha, é a CIRAG por Covid-19. Tá? E aqui são CIRAGs por influenza, a cor quase não aparece.
E a CIRAG não especificada, que é essa cor amarelada, que também tem um número importante de casos. Mas, assim, ao longo do tempo, esses vermelhinhos vão mudar de cor conforme foram encerrados, né, foram se encerrando essas investigações. E aqui a gente tem uma tabela dessas CIRAGs por faixa etária. Então, aqui nessa coluna, na primeira coluna de notificados, aqui é só o ano 2020, tá, gente? Aqui é a CIRAG por Covid e aqui os óbitos por Covid. Ela é separada por sexo, né, feminino e masculino, com essa coluna de total. Então, a gente vê que predomina a notificação de CIRAG nas faixas etárias mais altas, né? Conforme vai aumentando a faixa etária, vai aumentando o número de notificações, e de 50 anos para cima predomina a franca maioria dos casos. E a gente vê que tem um número de notificações nas faixas etárias mais jovens, é um número menor, mas tem. E aqui, por Covid, a gente já vê uma diminuição do número de casos nas faixas etárias mais jovens, tá? E aqui, os óbitos, a gente vê que predominam francamente nas faixas etárias mais elevadas, tá? E aqui, o ano de 2021 tem um perfil muito semelhante, tá? Permanecendo, né, essa predominância de casos e óbitos nas faixas mais elevadas. E aqui, até a presente data, a gente não teve óbito, né, na faixa etária infantil, né, entre criança e adolescente. Isso é uma questão também que a gente está investigando. Então, para ter um olhar ao longo do tempo, né, pela faixa etária de 0 a 19 anos, chama atenção que essa faixa de 1 a 4 anos, né, e de 30 dias a 1 ano, quer dizer, o menor de 1 ano, de 1 a 4 anos, a gente vê que tem um aumento de casos a partir de dezembro, né, de 2020 até do final do ano, novembro, dezembro, né? E aí a gente fica, o que será que houve com essas faixas aqui para aumentar o número de casos? E ela coincidiu um pouco com o retorno das aulas do segmento infantil, né? E o Getulinho e os outros hospitais, eles estão vigiando essas infecções respiratórias, essas CIRAGs. E o que a gente viu, que aparece o vírus sincicial respiratório, né, por CIRAGs, por outros vírus, né, no LACEN. A gente tem enviado amostras do Getulinho para o LACEN, e na área privada algumas crianças fazem o painel viral, e a gente vê que predomina mais outros vírus do que o próprio SARS-CoV-2. Então, já se inicia a identificação de outros vírus respiratórios nessa faixa etária, tá? E a gente vê aqui em janeiro, fevereiro, março, como esse número de casos em investigação ainda está alto, né, esse vermelhinho aqui, a gente acredita que ainda vai receber outros resultados, né, para ter uma informação mais definitiva. E aqui a gente viu, ao longo do tempo, a faixa etária de 20 anos e mais. Tá? De 20 a 29, 30 a 39, de 10 em 10 anos, até 80 anos e mais. Então, o que a gente notou? Que a faixa de 80 anos e mais, que é essa azul mais escura, e que estava sempre no topo, né, do caso de internação, ela aqui, depois do período de vacinação, a partir de março, né, que tem aquela terceira onda, a gente vê que ela não é a que está lá no topo. Ela ficou ali, né, ela teve uma elevação, mas não foi uma elevação tão expressiva quanto era nas outras duas ondas, né? Então, talvez já seja um efeito da vacinação. Aqui a gente fez só um recorte entre as gestantes e puérperas. E isso é uma coisa que até eu queria conversar um pouco com vocês e chamar a atenção, porque
o evento óbito materno, que inclui, né, gestantes e puérperas, né, esse período aí da vida da mulher, é um evento raro, né, e em Niterói, normalmente, entre residentes, a gente identifica 1 a 2 eventos. 2 já é muito. Nossa razão de mortalidade materna já fica altíssima. Se for para 3, aí já é, ai meu Deus, acende todas as sirenes que a gente está em perigo. Então, e a Covid, ela está interferindo, está impactando, tá, na saúde da gestante e da puérpera. Então, a gente até agora, em 2020, nós tivemos 2 óbitos por Covid entre gestantes. Aqui em 2021 já estamos com 3 óbitos e já estamos investigando 2 óbitos em puérperas, tá? É possível que eles se confirmem. Então, a gente tem que ficar muito atento. Essas mulheres, hoje, elas têm um acesso amplo à vacina, né? A gente está oferecendo a Coronavac e a Pfizer. Então, é importantíssimo que os médicos recomendem, esclareçam, orientem a necessidade de vacinação, né, que é muito... O custo-benefício tem uma balança muito maior para a vacina do que o próprio vírus. Tá? Então, é importante nessas fases. E a puérpera parece que é mais vulnerável do que a gestante, né? Os estudos têm mostrado. Então, é importante a gente estar oferecendo essa vacina. A gente teve muitos problemas na informação sobre essa questão da vacinação da gestante, né? Recentemente, o Ministério suspendeu a vacinação por conta do óbito de uma gestante, enfim. E aí, agora reverteu, recentemente reverteu a orientação. Então, definitivamente, a gente está oferecendo essas vacinas. Bom, aqui a gente traz um estudo, a gente vai melhorar ainda essa parte gráfica aqui, né? Mas isso aqui é para mostrar só que a gente tem um tempo de internação que pode chegar até 136 dias de internação. Então, é uma doença que está trazendo um número de sequelas muito alto, né? Tempos de internações muito prolongados. Então, essa questão do leito é uma questão gravíssima, né? Porque a carência, né, quando tem esse número tão grande simultâneo de casos, é um número muito alto de casos para atender ao mesmo tempo, fica toda essa questão e que interfere na letalidade dessa doença, né? E também na dificuldade para tratar os outros agravos, né? E aí a gente tem um excesso de mortalidade, não só pelos óbitos diretamente por Covid, mas pela questão da dificuldade de você tratar outras doenças, principalmente as doenças crônicas. Essa tabela, na verdade, ela mostra mais o problema no preenchimento dessa variável de ocupação do que uma informação importante para a gente analisar. Então, assim, ela tem muitos problemas, essa variável. Então, eu trouxe essa tabela mais para chamar a atenção do preenchimento dessa variável do que a informação, tá? Porque aí a gente vê, né? O médico tendo um número maior de casos, na verdade, todos os estudos falam que é o enfermeiro que está mais exposto, enfim. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa variável, né? O preenchimento desse campo na ficha. Tanto do CIVEP, que agora tem esse campo, né, quanto no SUS. É preciso melhorar o preenchimento dessa variável. Aqui, eu trouxe a incidência da Covid, e aí não é só CIRAG aqui, tá? É todos os casos. Então, todos os casos confirmados e a taxa de incidência distribuída por bairro de residência, tá?
Então, aqui a gente vê a taxa, a gente fez um ranking entre os bairros por taxa de incidência. Então, a gente vê que o Gragoatá, gente, é um bairro que poucas pessoas moram. Então, a incidência acaba ficando bastante elevada, com 59 casos notificados. Agora, Itaipu, que já tem um número bem mais significativo, né, por volta de 2.000 casos, já tem uma incidência também mais alta de 321. Aqui a gente fez o denominador por 1.000 habitantes, né, porque os bairros têm um número de habitantes pequenininho. Então, essa taxa é por 1.000, tá? E aí a gente vê, eu queria só chamar a atenção para o bairro de Icaraí. O bairro de Icaraí é o bairro mais populoso de Niterói e é o que concentra um comércio muito intenso, né? E uma atividade de rua muito intensa, um comércio de rua também, né? E outros serviços, academias, restaurantes, enfim, lojas, né? E aí ele tem tanto número de casos muito alto, como assim, desde o início da pandemia, que ele é o bairro que tem mais casos e mais óbitos. E isso não se modifica, tá? Não vem se modificando. E aí a incidência dele, do bairro de Icaraí, ele nem está aqui entre os primeiros. Acho que é 70 e pouco. Ele aparece aqui. Ele tem uma incidência mais baixa do que a incidência média do município, e ele é que tem o maior número de casos notificados desde o início da pandemia. Ele tem quase 6.000 casos, né? Como a gente pode ver. E o Fonseca é o segundo, com quase 4.000 casos notificados. Então, a importância desses bairros, na verdade, é de manter a transmissão, né, gente? São bairros que acabam concentrando uma alta transmissão do vírus. Aí, aqui são os outros bairros, né? E aqui eu vou falar rapidinho só da vigilância escolar. Vocês devem estar observando, né, a abertura das escolas municipais. As escolas privadas, elas abriram desde o ano passado, agora as escolas municipais recentemente abriram, né, o ensino fundamental, o ensino infantil. E Niterói elaborou 2 publicações para estar dando suporte a essa volta às escolas, para ter um retorno às escolas mais seguro. Se é que a gente consegue um retorno mais seguro. Mas, então, uma das publicações diz respeito a todos os protocolos a serem seguidos em relação às práticas seguras, né, as práticas de como você deve proceder. Não, de como você deve... Desculpa. São as normas de vigilância sanitária. Fala sobre o distanciamento, a oferta de álcool gel, a oferta... enfim, como você arrumar, né? Como você adaptar o seu espaço para evitar a transmissão. E a outra publicação fala sobre as normas da vigilância epidemiológica. O que você faz diante de um caso, se você afasta a turma, se você volta a turma, se fecha a escola, como é que funciona, né, o contingenciamento dentro da escola. E aí, aqui está até falando, está me ajudando, a organização dos espaços físicos, material necessário, as mudanças nas rotinas. E aqui também normatiza a vistoria da vigilância sanitária, que ela tem visitado as escolas, né, os ambientes, esses prédios, né. A notificação, a gente também elaborou um Form SUS, né, um Google Form, para que as escolas comuniquem os casos à Covid, porque as unidades atendendo as pessoas, a gente não vai identificar no ESUS, a gente não vai conseguir identificar nos casos notificados, não vamos conseguir separar quem é de escola e quem não é. Então, a gente pediu que as escolas comunicassem por esse Form SUS para a gente poder ter uma ideia de se está subindo, se está descendo, o que está acontecendo nessas escolas. Então, a gente tem essa notificação, todos os casos suspeitos são isolados imediatamente, assim que se toma conhecimento,
A gente tem uma regra para suspensão temporária das aulas, né? E temos um monitoramento da vigilância em saúde, dos casos e dos contatos. Então, um panorama, isso aqui, a gente vai distribuir um novo informe, eu acho que essa semana ainda vai sair. Então, esses dados estão um pouquinho atrasados, tá? Mas em no período todo, né, de 2020, acho que começou em setembro, outubro, que reabriram as escolas privadas. Até o momento, a gente teria 1.315 notificações, com 427 casos confirmados, né, a positividade de 32,5%, bem alta, 565 casos descartados e quase 300 ainda em investigação. Tá? Nós estamos analisando as escolas privadas em separado das escolas públicas, porque elas têm uma maneira de funcionar um pouco diferente. Então, a gente tem um Google Form para as privadas e um Google Form para as públicas. Então, aqui são mais de 100 escolas privadas e mais de 100 escolas públicas, mas o número de notificantes foi 79 privadas e 13 públicas. Então, as escolas públicas tiveram 42 eventos, né, 14 casos que foram confirmados, apenas profissionais, né, percentual de positividade de 33%, com 13 descartados e 15 em investigação. Então, naquele momento, 13 turmas de 9 escolas privadas se encontravam com as atividades presenciais suspensas. E uma turma de escola pública municipal, também com a atividade suspensa. Aí, aqui, em relação às escolas privadas, a distribuição no tempo, né, por semana epidemiológica, dos 1.315 casos. Então, a gente vê caso confirmado em vermelho e o caso notificado em azul. Então, a gente vê um crescimento do número de casos, né? E aqui uma interrupção. Isso aqui foi o prefeito, não sei se vocês se lembram, na semana 13, teve uma espécie de um lockdown, lembra? Não sei se você lembra disso, o prefeito adiantou uns feriados. Foi isso aqui, porque a gente fez esse gráfico por caso, semana de notificação. Então, cessaram as notificações, suspendeu as atividades, não teve a notificação, e também teve um impacto que diminuíram os casos, porque teve esse afastamento, né, e aí se provocou uma diminuição, aí começou a subir novamente. Então, a gente vê como é difícil você contingenciar casos, mesmo que você tenha todos os cuidados, né, de uso de máscara, distanciamento, orientação. A criança não pode sair da sala, não pode abraçar, não pode beijar. Nada. Com tudo isso, é muito difícil, porque normalmente, quem leva o caso para a escola são os professores, são os funcionários, são os adultos. Tá? E aí acaba que, ali dentro, nos espaços, acaba suspendendo, né, as turmas e tudo mais. Aqui são as escolas públicas, né? Então, a gente, na semana 18 até a semana 23, a gente vê que cresceu também o número de casos notificados e confirmados. E aqui a gente está mostrando uma distribuição dos casos confirmados, o vermelho entre profissionais e o azul entre alunos. Tá? Aqui predominam os casos confirmados entre os profissionais. E os descartados predominam entre os alunos. Aqui em investigação, e a gente vê aqui 39 casos de alunos com recusa na coleta do material. Os responsáveis, muitas vezes, se recusam a colher material de aluno. Então, o caso que se recusa a colher o material, ele é considerado como um caso positivo. Ele é tratado como um caso positivo, tá? Porque a gente não tem como saber. Então, o caso é suspeito, não colheu o material, vai ser considerado um caso positivo. E aqui a gente vê a distribuição dos casos na educação infantil, fundamental e médio. A gente vê um número maior de notificações na educação infantil, que foi a que abriu primeiro, né? E aí tem um número bem grande de casos descartados e 12 casos recusaram acolher. Aqui o ensino fundamental,
também com 27 casos que recusaram acolher entre alunos, né? E ali o ensino médio que não teve recusa. Quer dizer, todo mundo colheu a amostra. E é um número bem menor de casos, né? Então, a gente vê que se concentram os casos entre os pequenininhos e o ensino fundamental, tá? Que vai até... O ensino fundamental vai até os 14, 15 anos, né? E aqui eu vou falar rapidinho também da campanha de vacinação. A gente está oferecendo a vacina em 11 postos, né? Todo mundo sabe, tem, entre esses são 7 policlínicas regionais e 4 postos volantes, sendo um drive-thru, né? A gente também está oferecendo vacina para os acamados, para os restritos, né, que são também deficientes institucionalizados, os velhinhos que ficam nas instituições de longa permanência e os presos, né? No momento, a gente está vacinando os presos, né? Estamos também oferecendo vacinação, já temos mais de 300 pessoas vacinadas de moradores de rua, né? A gente está oferecendo no consultório de rua. Niterói está trabalhando também com aplicativo para agendamento, que é o Colab. Então, a pessoa entra no Colab, faz o agendamento da vacina e já comparece no horário da vacina, não tem que enfrentar a fila. E, para isso, as unidades receberam uns smartphonezinhos e que estão servindo muito bem, graças a Deus, para para inserir a dose no CPNI diretamente, ali mesmo da unidade, tá? Então, está sendo muito, muito bom. A vacinação das gestantes, puérperas e lactantes não tem limite de idade, né? A gente estava trabalhando uma aceleração desse calendário, então a gente está com a perspectiva de vacinar toda a população de 18 anos e mais até o final de agosto. Essa é a expectativa nossa. Se a gente continuar recebendo as doses, nós vamos vacinar. Tá? Ainda não está definido pelo Ministério se a gente vai oferecer vacina para 12 a 18 anos, que seria ótimo, né, se pudesse ser feito isso, mas ainda não está, isso não está definido. E a gente está fazendo também a vigilância e monitoramento dos EAPVs. Aqui a gente elaborou uma... Isso aqui é uma coisa, uma espécie de infográfico que a gente está evoluindo, né? Como demonstrar essa informação de forma rápida. A fonte desse informezinho aqui, que ele é de 2 de julho, a informação da vacina, na verdade, ela varia diariamente, né? Então, hoje é dia 7, já mudou bastante, esses números aqui já mudaram bastante. E vocês podem acompanhar todas essas doses no site da Prefeitura, porque lá tem um painel com todas as informações da Covid, inclusive o vacinômetro, para saber quantas doses já foram aplicadas, de primeira, segunda dose. Então, a gente já tem... hoje, nós já estamos com mais de 300 mil primeiras doses aplicadas, entre todos os laboratórios de vacina, né? Entre D2 D1, D2 e DU, que é a Janssen, é a dose única. Temos mais de 100 mil pessoas vacinadas com a segunda dose. A segunda dose agora vai aumentar bastante, porque a gente chegou na hora que a gente tinha recebido bastante AstraZeneca, e agora que está na hora da segunda dose dessas pessoas, então, até final de julho, meados de agosto, vai aumentar bastante a segunda dose por conta disso. Mais de 4 mil pessoas com dose única, que é a Janssen, com esse total de doses aplicadas. Então, está indo bem a campanha de vacina. Se tivéssemos mais doses, obviamente, a gente estava andando mais rápido. Em relação à cobertura, isso aqui está um pouquinho atrasado, né, porque é do dia 2. Então, a cobertura de primeira dose da população geral, e aí o denominador são aquelas pessoas acima de 18 anos. É de 72% de primeira dose. Então, está indo bem, né? E a de segunda dose está em 25,6%. Aqui são os grupos prioritários, né? Que são os idosos. Aí entra tudo. Professores, enfim, profissionais de saúde,
portuário, aqueles grupos todos que a gente vacinou. Então, está com 100% de primeira dose, e a segunda dose, ela está em 60% por conta daquele intervalo, né, de 12 semanas entre uma dose e outra. Então, quem tomou Coronavac, o intervalo é curtinho, já fez, mas quem tomou AstraZeneca, Pfizer, né, demora a segunda dose. Aqui, pois é, aqui são os grupos prioritários, tá? É uma demonstração que a gente fez essa discussão, é mais uma questão interna para o planejamento, mas a gente vê que a vacinação ultrapassou a estimativa que a gente tinha em relação aos trabalhadores de saúde, né? A gente vacinou muito mais gente que a gente estimou, mas isso e a gente pode ter sofrido invasão, enfim, é difícil, porque cada município está com uma estratégia, e aí é difícil você controlar como você está vacinando, tá? Então, a gente vê aí coberturas maiores de 100% por conta disso. Aqui, de 60% a 74%, de 60 a 74 anos. Aqui, de 18 a 59, né? Aí é como a gente está andando. Esse aqui é o nosso consolidado de vacinas diário. Quem trabalha em unidade de campanha aqui, eu não sei se vocês já trabalharam, enfim... Existe um Google Form também que a gente implantou para colher a informação diária ao final do dia da vacinação. Então, isso aqui serve para nosso planejamento logístico e para nossa avaliação. 2 vezes por semana, a equipe se reúne com toda a equipe do gabinete para rever essa estratégia, porque é um trabalho insano, gente, essa questão da campanha. Porque hora vem dose, hora já não vem, hora você tem que sair correndo, vacinando, hora você tem que andar parado. Então, assim, não pode sobrar dose. Nós estamos enviando as doses diariamente para as unidades e recolhendo frasco cheio e vazio diariamente. É um controle rigoroso de dose, não é nem controle de frasco, controle de dose. E, assim, tem um monte de detalhes, de implicações, né, por conta dessa questão, que a gente não recebe as doses. A gente já recebeu mais de 30 remessas de dose nessa campanha. Então, assim, se a gente recebesse tudo de uma vez e fosse, né, fazendo conforme a capacidade, era bem diferente o planejamento. Então, a novidade dessa campanha é essa. Ela é de difícil planejamento por conta disso, e ela tem uma visibilidade muito grande. Então, o Ministério Público está pedindo lista de pessoas que se vacinaram, umas coisas, entendeu? Muito... vamos prender a pessoa que furou a fila. Então, é uma coisa muito difícil, né? Por conta dessas características. Então, esse é o consolidado diário que a gente recebe. A gente botou alguns dias aqui para ver como é que isso vai descendo até os dias de hoje, né? Desde o dia 20 de março, de 20 de janeiro, desculpe, quando começou. E aqui o total geral de D1 e D2. Aqui ainda não tinha entrado a Janssen, só tinha D1 e D2, não tinha DU. E aqui, esse aqui, o modelo que eu trouxe já entrou a DU, está vendo? Então, aqui a gente tem o total geral atualizado a 304 mil, no dia 6. 304.148 doses de D1, 106.170 de D2, 4.272 de DU. E é com isso que a gente vai planejando a logística. O CIPNI, aí acabou. O CIPNI, ele é o sistema oficial, né, do Ministério da Saúde. Nós estamos digitando no CIPNI, claro, e ele traz um número maior de informações, mas ele é um sistema mais lento, porque cada indivíduo cadastrado no CIPNI são 11 variáveis. E aí, para você entrar com isso tudo, é um mais trabalhoso. E a gente está avançando na alimentação do CIPNI, e nós vamos gerar também um relatório mais minucioso dessa campanha, de acordo com as informações do CIPNI. Mas é um sistema que apresentou muita instabilidade no início da campanha. Ele custou também entrar no ar. No início, a gente nem tinha sistema nenhum, né, em janeiro. E ele ainda tem alguma instabilidade na hora de cadastrar os lotes de vacinas que estão sendo enviados para os municípios. E isso que deu essa confusão recente aí de lote,
data de vacina fora da validade, nós temos problemas que pode ir desde a digitação errada, né, até a introdução de um lote de forma errada também no próprio sistema. Então, eu queria reafirmar que aqui em Niterói a gente não tem de registro de nenhuma vacina fora da validade aplicada, nenhuma mesmo. A gente teve 6 pacientes já foram contactados e que a gente foi verificar se o comprovante de vacinação estava correto, porque não teve nenhuma vacinação fora da validade, tá, gente? Os lotes de abril foram utilizados em janeiro. Então, não teve essa... Eu acho que foi precipitada a divulgação desse problema, não entendi direito como que aconteceu aquilo, mas a gente vai saber, né? Talvez a CPI fale, a CPI agora está falando tudo. Mas é isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, ou, sei lá, alguma dúvida a respeito da vigilância, estou à disposição. O aumento do número de quadros respiratórios no inverno, porque a tendência é esse gráfico mudar de novo, né? Que a gente espera a sazonalidade da influenza, do adenovírus, Porque, assim, na verdade, tudo muito novo, entendeu? Entre os adultos, a gente também não está investigando, porque a questão da vigilância, a gente depende muito do laboratório. E o laboratório do vírus respiratório não é da nossa gerência. A gente não tem exame de RT-PCR para vírus respiratório no município. Infelizmente, a gente tem um laboratório. Na verdade, a gente tem uma rede de laboratórios, né? Temos 8 laboratórios públicos que são assim fundamentais para a resolutividade, né, da assistência, tanto hospitalar quanto da rede básica. E temos um laboratório de saúde pública, né, o Miguelotti Viana, que poderia dar conta de um monte de exames, tanto da área de imunologia quanto da área de biologia molecular. Né? Eles têm essa tecnologia, eles fazem CD4, carga viral, genotipagem já fizeram. Podia fazer, mas eu acho que é uma questão do planejamento estadual e federal ter essa dificuldade, entendeu? A gente está fazendo o exame de RT-PCR ainda na Fiocruz, o LACEN está fazendo o painel viral reduzido, aquelezinho do CDC, de 8 vírus. No momento, eu nem sei se eles estão fazendo os 8 vírus, entendeu? Então, a gente tem limitações da área de laboratório, a questão da vigilância das variáveis de preocupação, né? As variáveis que eles falam de concern, né? É uma vigilância muito limitada, porque o que deveria estar sendo feito? A gente deveria estar selecionando uma amostra bem grande, né? Aleatória, de pacientes que tivessem um CT, né? Baixo para poder fazer o exame e fazer o sequenciamento. Mas a gente não está fazendo um número grande de análises. E isso torna falha essa vigilância. Então, o que a gente recebeu até agora de informações da nossa sequenciamento, das amostras que tivemos analisadas, foram 15 amostras, e a gente recebeu o resultado de P1 e 2 ou 3 amostras de P1.1, que é aquela variável da variante P1. Então, assim, será que já não entrou nenhuma outra variante aqui? Né? Então, assim, infelizmente, a gente precisa avançar muito nessa questão do sequenciamento. Né? A gente está procurando alternativas. E também de estar trabalhando essa questão de a gente ser mais autônomo até nessa situação dos exames que se poderiam fazer aqui mesmo, no laboratório. Né? Então, a gente abriu um termo de referência para solicitar a aquisição de teste rápido de antígeno, que poderia facilitar muito a vida de vocês, porque o teste rápido de antígeno é de um exame de fase aguda, que dá o diagnóstico, e que não precisa logística nenhuma, né? É só entregar e vocês usarem na ponta. A maior parte dos profissionais já está habituado com essa tecnologia de teste rápido, né? A ponta já oferece teste de sífilis, HIV, de hepatite, tudo. Podíamos fazer. Então, estamos aguardando, né, a aquisição desses testes, tá? Para que a gente consiga avançar um pouco
no contingenciamento. A gente quer abolir o teste sorológico, pedir para suspender, porque agora não tem mais sentido com essa questão da vacinação, porque né, é esperado que as pessoas tenham um IgG reagente. Então, a gente quer trocar o teste rápido. É possível que em breve a gente consiga. Nós estamos lá na pressão. Tá bom? Ana, uma pergunta que acho que mais de 10 pessoas ou muito mais fizeram a você. É a minha preocupação com estudos e as coisas que não estão evidentes na minha cabeça em relação à AstraZeneca e os fenômenos trombóticos. Paciente que tomou a primeira dose da AstraZeneca e que faz algum evento trombótico, qual seria a indicação dessa segunda dose da Astra? Aí estão dizendo que não é para tomar a segunda e aí tomar a da Pfizer. Isso está meio confuso ainda na minha cabeça, desculpe. Não é só na sua, na sua cabeça. Assim, apesar, o que a gente tem de orientação até agora, né? De pessoas que já tiveram esses fenômenos, a gente ainda está avaliando, tá? Junto à Secretaria de Estado. A gente não teve uma resposta ainda definitiva, né? Se vai continuar utilizando a AstraZeneca ou vai trocar de laboratório. A gente sabe que tem vários estudos em andamento eles chamam de discordância, né? Não tem um nome, de você usar um laboratório, né, diferente na segunda dose, mas ainda não tem uma conclusão. Estão começando a sair algumas conclusões agora, né, bem recentes, mas a gente ainda está aguardando uma orientação mais definitiva da Secretaria de Estado, né? Porque a gente já viu evento adverso de fenômenos trombóticos, mas entre os graves, eles são, assim, a gente tem visto, sim, mas não é um evento muito comum. Mas para esses que apresentaram na primeira dose, a gente já está aguardando uma resposta aí da Secretaria de Estado para ver como vai fazer a segunda dose dessas pessoas, tá? Alguém quer fazer outro comentário, outra pergunta? Sobre a decisão, a gente também não é decisão, né? Mas a aprovação do Ministério da Saúde, a incerteza da vacinação entre 12 e 18 anos, o que a gente pode aguardar? Que expectativas a gente pode ter em relação à posição do Ministério da Saúde? Eu acredito que assim, o ideal é quanto mais pessoas estiverem vacinadas, melhor, porque aí você protege o indivíduo e o seu entorno, né? Então, seria melhor. A Anvisa já autorizou a utilização, e isso seria assim, um indício de que, né, você poderia também já planejar de comprar, de adquirir doses para essa faixa etária, né? Então, tem prefeituras que já estão falando que vão fazer, já estão anunciando. Eu estou bem otimista, assim. Eu acho que é bem possível que o Ministério adquira doses suficientes para fazer para essa população. E acho muito importante fazer. Tá? Então, acho que já tem 1 mês e meio, ela já liberou há um tempo. Só que o fato de ela ter liberado a utilização nessa faixa não quer dizer que os municípios tenham autorização para aplicar nesse momento, tá? Ainda tem que haver toda uma autorização, um planejamento para você oferecer para essa faixa e tudo mais. Nacional, anteriormente, né? Porque, gente, é muito complexo. Vocês estão acompanhando essa CPI e devem estar sofrendo, como eu, de descortinar situações que você nunca imaginaria, né? Dentro do Ministério da Saúde, que é o grande responsável, né, pela saúde. O órgão máximo, né, que tem que falar das diretrizes da ciência para melhor resposta, né, para melhor assistência da população, a melhor resposta à pandemia. A gente vê que não foram adotadas as melhores diretrizes da ciência, né, em maior parte dos momentos. Então, é assustador você pensar. Tem que haver muita pressão mesmo, né, de todas as sortes, né, da sociedade, das sociedades de especialidades, de toda a classe, né,
da saúde, como um todo, o COSENS, CONASEMS, tudo, para conseguir reverter isso. Foram as diretrizes do bolso, né? Pois é, do próprio executivo, né? Do bolso mesmo, né? A gente vê que tem corrupção envolvida, né? Imagina numa história que a gente está sofrendo a maior tragédia sanitária do século. A gente tem pessoas pensando no seu próprio bolso, né? Enfim, em ganhar dinheiro em cima do óbito do outro, 500 mil de óbitos. Então, é assustador mesmo. Mais uma vez, agradecendo muito a presença da minha amiga, uma pessoa esclarecedora, com muito trabalho. Fico feliz dela poder ter dado esse horário para a gente. Agradecer a vocês. Mais tarde, não muito longe, eu vou trazê-la de novo aqui, para deixar ela acalmar um pouco. Um grande abraço para vocês. Eu espero trazer notícias melhores, né? Trazer mais